Olá, queridos irmãos, que a paz do nosso Messias, o nosso Salvador, esteja com todos vocês. Esse é o canal Verdade das Escrituras. O objetivo desse canal é incentivar os irmãos à leitura das Escrituras Sagradas. Eu tenho o intento de despertá-los quanto às coisas que têm sido ensinado nas religiões, nos templos religiosos, principalmente na religião que se diz protestante, que é a religião evangélica, e que as coisas que têm sido ensinadas nesses lugares, queridos, são totalmente diferentes daquilo que está escrito. E hoje, em particular, eu quero falar de um assunto onde me causa até tristeza, sabe? Porque às vezes nós vemos homens chamados pastores e eles não têm o conhecimento das Escrituras, queridos. Eles se apegam a palavras, a pequenos versos para defender aquilo que eles pensam. Mas muitos deles a culpa não é particular ou não é nem por dolo ou por má fé que eles fazem isso. Mas talvez porque aprenderam dessa forma. E o que eles aprenderam? A apenas compartilhar e se apegar a versículos isolados. E tem um versículo que está no livro de Hebreus, no capítulo 10, e no verso 25, que diz assim: Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Em algumas versões diz: Não deixeis vossas congregações. E as pessoas, às vezes, passam isso adiante como se fosse um pecado deixar o templo religioso. Querido, Paulo definitivamente não está falando disso. O livro de Hebreus todo, ele está explicando a diferença entre lei e graça. Primeiro, nós devemos estar antenados, ligados no seguinte: essa carta está sendo escrita ao povo hebreu, ok? Eu até falei Paulo aqui escreveu, e eu creio que foi Paulo. Muitas pessoas dizem que não tem um nome do autor, não se sabe o autor, mas a maneira que está escrito, para mim, foi Paulo. E aqui, essa carta é escrita aos hebreus por Paulo, para mostrar a eles: esse é o povo de Moisés, queridos, esse é o povo escolhido de Deus, que recebeu a lei. E aqui eu vejo que o autor, Paulo, está mostrando para eles a diferença entre a lei e a graça, entre uma coisa e outra. Qual é a diferença? E por isso nós vamos ver por todo o livro, por toda a extensão do livro, ele citando coisas da lei de Moisés, da antiga aliança, do antigo concerto, e mostrando como é agora. E no capítulo 10, ele está fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. Então, se você pegar todo o capítulo 10 e ler do princípio ao fim, você vai conseguir enxergar isso. Que ele já começa falando da lei de Moisés e termina falando para que a gente não deixe a fé. Por quê? A lei de Moisés é fé? Não, a lei de Moisés nada tinha a ver com fé, tinha a ver com enxergar, com coisas visuais, físicas e palpáveis. A nossa graça, a nossa aliança atual é que tem a ver com fé. Então, dito isso, vamos à leitura. É o livro de Hebreus, capítulo 10, eu vou começar no verso 1 e vou até o fim do livro, do capítulo. Diz assim: A lei dada por Moisés não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras. É apenas uma sombra das coisas boas que estão para vir. Olha aí, ele já começa dividindo uma coisa e outra, né? Então, tenha isso em mente, para que você não se perca pelo caminho.
Os mesmos sacrifícios são oferecidos sempre, ano após ano. Portanto, como pode a lei, por meio desses sacrifícios, aperfeiçoar as pessoas que chegam perto de Deus? Como pode? Se as pessoas que adoram a Deus tivessem sido purificadas dos seus pecados, não se sentiriam mais culpadas de nenhum pecado, e todos os sacrifícios terminariam. Tá vendo, querido? Se esses sacrifícios da lei tivessem algum efeito, as pessoas teriam um sentimento de alívio, de perdão, e não teriam mais a culpa para o ano que vem ter que fazer as mesmas coisas. Em vez disso, esses sacrifícios realizados ano após ano servem para fazer com que as pessoas lembrem dos seus pecados. Pois o sangue de touros e de bodes não pode, de modo nenhum, tirar os pecados de ninguém. Por isso, Cristo, ao entrar no mundo, disse: Tu, ó Deus, não queres animais oferecidos em sacrifícios, nem ofertas de cereais, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradam as ofertas de animais queimados, inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Então eu disse: Estou aqui, ó Deus, venho fazer a tua vontade, assim como está escrito a meu respeito no livro da lei. Então Jesus disse que o Pai não queria sacrifício de animais queimados e ofertas de cereais e coisas do tipo. E por isso ele veio, para que fizesse a vontade do Pai, como estava escrito em todo o livro da lei. Primeiro ele disse: Tu não queres sacrifícios ou ofertas de animais, e não te agradam as ofertas dos animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Ele disse isso, embora todos os sacrifícios sejam oferecidos de acordo com a lei. Depois ele disse: Estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Assim, Deus acabou com todos os antigos sacrifícios e pôs no lugar deles o sacrifício de Cristo. Então, querido, mais uma vez aqui você vê que o autor, a quem eu creio é Paulo, diz que os sacrifícios antigos foram trocados pelo sacrifício único de Cristo. É isso que está dito aqui. E, porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados do pecado pela oferta que ele fez, uma vez por todas, no seu próprio corpo. Definiu aí, fechou. Todos os outros sacrifícios foram substituídos pelo único sacrifício de Cristo. Então, a lei foi substituída pela graça. Todo sacerdote judeu cumpre todos os dias os seus deveres. É até estranho Paulo falar isso, porque não existia sacerdote judeu, existia sacerdote levita. Então a gente não sabe, né, se houve uma mudança aí na escrita, ou se ele está falando aqui do sacerdote levita, do povo judeu, mas não, a lei de Moisés jamais, em tempo algum, o próprio livro de Hebreus, no capítulo 7, está escrito lá que a instituição de sacerdote por Moisés foi apenas para levitas, o povo da tribo de Levi. E não existe sacerdote judeu. Até nós podemos ver que numa certa feita, o Salvador disse aos judeus: vocês se assentam na cadeira de Moisés, ou seja, vocês tomaram a cadeira de Moisés. E eles não tinham direito nenhum de ter feito isso. Mas ok, Paulo está falando aqui: todo sacerdote judeu cumpre todos os dias os seus deveres religiosos e oferece muitas vezes os mesmos sacrifícios, mas estes nunca poderão tirar pecados. Porém, Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar pecados, uma oferta que vale para sempre. A oferta, o sacrifício que ele fez, querido, foi para tirar os pecados e para sempre, para tudo, ok? Tudo que nós devemos crer e saber que a nossa salvação está garantida pelo sacrifício que ele fez. Aí, se nós mantemos a salvação, aí é uma outra história, que não vamos entrar
em detalhes aqui. E depois sentou-se ao lado direito de Deus. Ali, Jesus está esperando até que Deus ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos pés dele. Queridos, pergunte-se, quem são os inimigos de Jesus? Pode alguém ser mais inimigo de uma pessoa senão aqueles que o mataram? Lembre-se que quem matou o nosso Salvador foram os religiosos do passado. Tá? Lembre-se disso. Então, se existe inimigos, se aqui está falando, ali Jesus está esperando até que Deus ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos pés dele, é porque Cristo tem inimigos. Quais são? Quem são? Pense. Pense. Existem outros que não sejam esses que eu disse? Assim como um sacrifício só, ele aperfeiçoou para sempre os que são purificados do pecado. E o Espírito Santo também nos dá o seu testemunho sobre isso. Primeiro ele diz, quando esse tempo chegar, diz o Senhor, eu farei com o povo de Israel esta aliança. Porei as minhas leis no coração deles, e na mente deles as escreverei. Querido, a partir do sacrifício de Cristo, da ressurreição dele, quando você vê escrito povo de Israel, israelitas, povo de Judá, querido, esses somos nós. Tá? Esse não tem nada a ver mais com aquele Israel antigo, ou com o povo hebreu, judeu, nada. Esses somos nós. O Israel hoje é aquele que teme o nome do Salvador, é aquele que obedece os mandamentos dele. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esse é o povo de Israel. Versículo 17. Depois ele diz, não lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas maldades. Assim, quando os pecados são perdoados, já não há mais necessidade de oferta para tirá-los. Mais uma vez está aqui nos lembrando que o que está em vigor é o sacrifício de Cristo, é o tempo da graça, ok? Verso 19. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Não existe mais aquilo que existia na época de Moisés, na época da lei, ou enquanto perdurou a lei, que só o sumo sacerdote, por todo o povo, entraria no lugar santo. Não. Hoje, cada um tem livre acesso. Ok? Por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele, quem? Nosso Salvador, nos abriu um caminho novo e vivo. Até essa palavra, né, novo e vivo, até parece que o outro caminho era morto, né? O que não deixa de ter certo sentido, tá? Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos. Ele está falando aqui de fé. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos. Lembre-se, mais uma vez, a lei de Moisés não fala de fé, fala do que é coisa física, palpável. Fé é aquilo que não se vê, é aquilo que não se pode tocar. Paulo explica isso em outros livros de forma mais